Chegamos agora no terceiro tópico da lição que estamos considerando esta semana. Nesse terceiro tópico vamos estudar uma âncora para a nossa alma. Pastor Jairo, como podemos identificar a autêntica profecia como uma âncora, um pilar fundamental da fé cristã? Então, irmão Luzilei, tudo que Deus vai fazer, Ele revela primeiro aos seus profetas. Então, homens de Deus, homens consagrados, homens escolhidos. Então, esses homens, eles recebem essa revelação e agora, através da profecia, do quadro profético, então, aqueles que estudam as profecias vão saber o que vai acontecer. Então, tudo com respeito à história do mundo, primeiramente, Deus revelou aos profetas, ou seja, Deus mostrou aos profetas, e agora os profetas escreveram. Por isso que é importante a gente estar conhecendo bem, de uma forma mais profunda, as profecias, porque a gente vai saber o que vai acontecer. E aí vai servir de, como diz aqui a pergunta, de âncora e de pilar fundamental da fé cristã, né? A nota, ela é uma nota mais extensiva, mas ela faz menção daqueles que querem questionar a palavra de Deus em todo o seu aspecto, né? Colocam defeitos numa parte, colocam defeitos noutras, dizem que tal escrito não foi bem assim, dizem que nas traduções houveram problemas e através dessas argumentações acabam se distanciando da palavra de Deus e levando outros também a seguirem o seu exemplo, né? Mas nós não devemos cair nesta cilada, porque é uma cilada de Satanás. E se alguém procurar, sempre vai achar alguém também questionando. Não, porque esse verso é assim, porque aquele verso não está no original ou era diferente. Sendo que são questões que nós cremos piamente, de que Deus preservou a sua palavra ao longo dos séculos. O conhecimento necessário para a nossa salvação, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, foi preservado por Deus ao longo dos séculos. A Bíblia não é um milagre apenas pelo fato de, em um período de cerca de 1.500 a 1.600 anos, ter sido escrita por mais de 40 pessoas em 3 continentes, em 3 idiomas, por pessoas das mais diversas classes sociais e ainda assim ser um livro coeso, um livro que trata do mesmo tema e que existe uma uniformidade ali no seu conteúdo. Isso por si só já é um milagre, mas também é um milagre como esse texto foi preservado ao longo dos séculos e chega até os nossos dias como palavra de Deus para nos alimentar e para trazer salvação, tanto para mim como também para você, caro ouvinte, caro internauta. Mais alguma consideração, irmão Jairo, dentro deste tópico? Interessante que algumas pessoas até questionam a Bíblia, dizendo que existem contradições na Bíblia. Na verdade, a contradição é na interpretação, não no fato da unidade bíblica. Porque a Bíblia, ela tem uma unidade, né, de temas, de assuntos. E outro detalhe também, existe as interpretações proféticas. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa usa uma profecia e faz interpretações equivocadas. Ou seja, nós precisamos conhecer e usar a forma correta de interpretar as profecias. É interessante que as profecias, ela vem de uma forma mais específica, simples. É simples de entender profecia. Às vezes a pessoa acha que é difícil de entender, né? Às vezes a pessoa acha que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é fácil. Quando você entende a forma correta de interpretar as profecias, porque tem muita simbologia, então fica muito mais prático, muito mais fácil, né? Por exemplo, Jesus profetizou a respeito dos eventos finais da história do mundo, mas nós encontramos tudo num capítulo só, né? De uma forma bastante resumida. Deus também revelou a Daniel as profecias com respeito aos impérios, e é interessante que mais de 25 séculos, e apenas Deus usou um capítulo, capítulo 2, né? É uma estátua também. Ou seja, a gente percebe que Deus ele não
faz com que venha a ser algo complexo, mas algo sim para todo mundo entender e ficar divertido, né? Para aquele que busca com diligência, né? Com empenho, esse vai compreender e Deus revelará esse conhecimento à pessoa. Exatamente. Muito bem, então de fato aí nós encontramos a palavra de Deus, a palavra profética como uma âncora para a nossa alma. E eu gostaria de pedir a você, caro internauta, caro ouvinte, que compartilhe aí no canal ou no meio pelo qual você está acompanhando esse estudo da palavra de Deus, um testemunho de quando a Bíblia foi uma âncora para você. De repente você estava passando num momento de crise, num momento de tribulação, e a palavra de Deus, um verso da Bíblia, serviu como algo assim que trouxe segurança, trouxe esperança na sua vida. Compartilhe o seu testemunho. Será muito interessante lermos esses testemunhos, lermos essas palavras, aquilo que você passou. Com certeza vai inspirar fé também em outras pessoas.